Se você pratica esportes e tem algum sonho de realizar isso em alta performance, gosta de vôlei, por exemplo, você pode acompanhar o nosso bate-papo de hoje no Câmara Livre. Nós vamos conversar um pouco sobre a trajetória e os sonhos que estão em andamento de Angélica Malinverno. Ela nasceu em Caxias, morou até os 15 anos em Farroupilha e vai contar conosco para a gente sobre essa peregrinação em torno daquilo que gosta de fazer. Quando você se deu conta de que o vôlei tinha relação com a tua vida na sua cabeça? Olhando para o tempo, olha, poxa, era mais ou menos nesse período, embora eventualmente não de forma consciente, isso já estava claro para você agora? Eu acho que o momento que eu senti que eu realmente tinha entrado no vôlei foi quando eu saí de casa. Enquanto eu morava em casa, era confortável, era uma vida confortável. Eu estudava, por mais que fosse uma vida corrida, porque eu não jogava na cidade que eu morava, então eu tinha um deslocamento. Por mais que fosse uma vida corrida, era uma vida confortável, eu estava em casa. Então o choque de realidade, de opa, agora eu saí da minha casa, eu saí do conforto do dia a dia dos meus pais, estou morando numa cidade que eu não conheço nada, foi o primeiro choque, assim. É um choque muito legal. Eu tinha 15 anos, então hoje, às vezes, eu mais velha, penso assim, será que se eu passasse por tudo de novo, se eu voltasse um tempo, tivesse que passar de novo, eu faria? Faria com certeza. Mas não é fácil, principalmente para eu venho de uma cidade de interior. Então, tudo era muito tranquilo, tudo era muito confortável. Eu fui morar em São Paulo, que é já um choque cultural gigantesco. Um choque absurdo. De tudo, de quantidade de gente, de deslocamentos, de própria cultura mesmo da cidade. Então, foi primeiro, assim, a primeira grande diferença da vida de atleta de casa para atleta, quero ser uma atleta profissional. Durante esse período, só para as pessoas se entenderem no tempo, para colocar no tempo, você estava em Farroupilha, mas era em Caxias que você treinava. Isso, são próximos? São cidades próximas, Caxias do Sul fica a 20 quilômetros de Farroupilha e era tranquilo assim, eu pegava 2 ônibus. Eu saía estudava de manhã cedo, no colégio normal, até meio-dia. Eu tinha 20 minutos para almoçar, me arrumar e sair para pegar o ônibus. Aí pegava um outro ônibus, ia até a cidade, até Caxias, dava uns 45 minutos mais ou menos. E aí pegava um ônibus dentro da cidade para ir até a universidade. E isso eu tinha de 11 para 12 anos. Eu era muito novinha. O fato da universidade ter um núcleo ligado ao esporte, no caso ao vôlei, isso fez diferença para você? Tem outros centros do estado de São Paulo que têm essas correlações, mas não são todos. Eu acho que a faculdade, ela abre portas, até mesmo se eu não tivesse me tornado uma atleta profissional, para você ver de uma dimensão diferente, porque ali tem várias profissões passando diariamente na tua quadra, no teu dia a dia. Então, você faz com que aquela criança que começa a entrar num núcleo, ela olhe para um futuro um pouco mais próximo do que quando você está na escola e não tem essa ponte, né? E eu olhava quando eu cheguei na universidade, eles ofereciam toda a estrutura, ofereciam a quadra, ofereciam um uniforme. Não era fácil, não tinha nada em excesso, nada de luxo, mas a gente tinha o essencial para conseguir, bons professores, bons profissionais, pessoas que eu levo até hoje e que com certeza eu vou levar para a minha vida inteira. Ou seja, a regionalização do esporte através de universidades pode ser uma ótima referência, como aconteceu lá. Eu acho que sim, o custo disso não é tão alto. Às vezes as pessoas têm uma referência do profissional. O profissional e a categoria de base são completamente diferentes em termos de custos e de investimentos. Então, acho que falta no Brasil um pouco mais de incentivo ao esporte da escola, na faculdade. Não que o atleta que seja o aluno universitário vai estudar, mas para você pegar uma criança de 10, 11, 12, 13, você está dando para ela uma opção. E às vezes a única opção que ela vai ter na vida dela é o esporte. Eu sou de uma geração, acima da sua, onde ainda a educação física na escola era um sistema de base para você poder aprender handebol, que eu lembro aqui, basquete, vôlei, eu não me dei bem em nada, futebol, continuo dando bicudão, mas enfim, tinha uma série de esportes ao redor, só não tinha piscina, depois demorou um tempo, porque a cidade é muito pequenininha, mas felizmente chegou para as novas gerações. Ou seja, você tinha um aprendizado ligado à atividade física. A tua educação física do teu período foi igual, foi algo parecido? A gente tinha educação física, como você está falando. Até mais ou menos a 8ª série, a gente tinha educação física como aula. Como no Sul é muito frio e chove, muitas vezes a aula era dentro da sala, mas a gente tinha
a aula de um período do ano era vôlei, um período do ano era futebol. Aquela sementinha foi plantada na escola. Aí depois, por eu ser uma pessoa muito alta, já era muito alta desde pequena, todo mundo falava, vai praticar um esporte, vai praticar um esporte. Aí entrou a escolinha da cidade, que é onde eu fiquei pouquinho tempo, eu fiquei assim uns 7 meses. Aí apareceu esse teste na universidade, eu falei, vou lá conhecer o teste. Eu tenho até uma foto disso. Eu tinha 11 anos, eu media 1,75. Então era muito fora do padrão das meninas. Quando eu cheguei, o meu primeiro treinador ele falou assim, que ele olhou e falou assim, ela pode até não saber andar, mas ela vai jogar vôlei. Então foi uma porta, claro que a altura facilitou nisso, mas foi tudo muito... Eu tive professores que incentivavam muito, que ajudavam. Hoje eu vejo pela minha irmã, que é mais nova que eu, que a gente não tem mais, que a educação física agora é opcional, que faz se quer. Às vezes você olha, tá todo mundo meio largado. Pô, a gente chorava para chegar à aula de educação física na semana, e não era para não ter aula, era para estar lá todo mundo na quadra. Até eu acho que isso a gente perdeu um pouquinho talvez um pouco os professores tenham perdido, talvez é uma geração diferente, é uma geração muito mais tecnológica, mas perdeu um pouquinho essa graça do esporte, assim. Acho que isso é triste, falando como atleta. Tem mais gente alta na família? Tenho, toda a minha família é alta. Meu pai tinha mais ou menos 1,88 m, minha mãe tem 1,80 m, minha irmã tem 1,83 m, meus avós eram muito altos, então a família toda é grande. Como foi essa relação com os teus pais à medida que foram percebendo que aquela menina alta ia levar aquilo a sério, que gostava muito do vôlei, que tem a relação natural com o desprendimento, a família, a natural preocupação dos pais? Poxa, agora ela vai para São Paulo, você era bastante jovem. Então, a minha mãe sempre apoiou. Minha mãe falava assim, eu nunca vou ser a pessoa que vai dizer que não te ajudou a realizar o sonho. Então, você vai tentar, se não der certo, a casa vai estar aqui, a gente vai estar aqui. Meu pai já não era tão a favor assim, meu pai tinha um pouco mais de receio, até porque meu pai era caminhoneiro, então ele vivia na estrada, ele conhecia, talvez eu falo que as desvantagens da cidade grande, a realidade das cidades grandes, mas aí minha mãe com muito jeitinho foi convencendo, muita gente foi contra, pessoas da família, pessoas conhecidas, vizinhos, porque como é uma cidade pequena todo mundo conversa muito, se relaciona muito. E a minha mãe sempre falava, não, eu confio nela, eu eduquei ela, ela vai ir, se não der certo a gente vai continuar aqui. Então, sou muito grata por minha mãe nunca ter desistido, nunca ter achado que era impossível. Bom, segundo o que você nos contou, até 15 anos em Farroupilha, aí já é essa cortada no tempo, usando a expressão do meio, navegando por diferentes cidades. Deste período em diante, ou não sei se já era antes, escola e vida profissional acabaram se entrelaçando. Era o maior medo da minha mãe, era que eu saísse e parasse de estudar, para pelo menos terminar o ensino médio. Aí eu cheguei em São Paulo, tinha um colégio ótimo, eu estudei, formei no ensino médio. Aí veio a questão da faculdade. E eu falo que é um problema, para algumas pessoas conseguem fazer, algumas pessoas não conseguem fazer, eu sou do grupo que não conseguiu encaixar. Nós não temos horários fixos, nós não temos dias fixos, às vezes a gente treina das 4 às 6h30, às vezes a gente treina das 5 às 7h30, às vezes a gente viaja, fica 3, 4 dias fora. É difícil você encaixar numa faculdade se você não tem um horário pré-estabelecido, assim, okay. Esse horário eu vou estar estudando. É uma vontade que eu tenho de retomar, de estudar, nada a ver com a área do voleibol. Que curso eu ia perguntar? Eu tenho vontade de fazer Direito. Direito? Que não tem absolutamente nada a ver com a área do voleibol. Gosto muito de fisioterapia, é uma área que eu convivo, que eu me interesso muito. Mas hoje eu me visualizo fazendo uma faculdade de Direito o dia que eu parar. Tem ideia por que o Direito? Não, eu sempre gostei muito de conversar e eu acho a parte de você poder ajudar uma pessoa que está numa situação complicada. A gente tem muitas leis, muitos trâmites jurídicos que me interessariam. Vou fazer uma série de recortes aqui. Um deles vem da outra entrevista, quando você se apresentou em Bauru, da primeira temporada aqui. Eu comentei com o assessor de imprensa colega, falei, olha, a Angélica joga muito bem, lógico, por isso que o técnico escolheu, mas ela tem uma capacidade de avaliação do vôlei no meio, e aí a minha pergunta que eu comentei com ele, se isso faz diferença do ponto de vista do grupo, porque não é nem demérito, nem julgamento. Alguns jogadores jogam, outros têm capacidade de analisar as questões internas. Essa é uma característica que me pareceu latente em você. Se você acaba usando ela no dia a dia ou não. Ano passado eu tive uma experiência que eu nunca tinha tido na categoria adulta, que foi ter sido escolhida como capitã da equipe.
Eu acho que isso eu exerço não só na quadra, mas eu exerço na minha vida. Eu sou uma mediadora, assim, de assuntos. Eu gosto de saber as coisas, eu tenho interesse em descobrir coisas que não estão no meu dia a dia, então me facilita. Tem gente que, como você mesmo falou, tá lá, vai jogar e não vai conversar sobre nada. Eu nunca fui assim, então para mim eu acho meio inadmissível você não ter um outro assunto além do esporte. E essa questão da capacidade de interação do ponto de vista emocional e psicológico também, porque afinal de contas o capitão, além de ter o espírito de liderança natural, que é a primeira expressão que vem na cabeça, sim, ele conseguir entender as relações com cada um, fazer convergências ali ou amenizar diferenças eventuais? A gente fala que assim, time feminino isso é um pouco mais difícil do que no normal masculino. Nós somos muito diferentes, nós somos mulheres que pensam diferentes e que precisam pensar a mesma coisa dentro da quadra. Independente das nossas relações fora, lá dentro tem que ser a mesma coisa. Claro que tem conflitos de eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo, ela falou comigo assim, ela falou assado. Então eu acho que eu consigo fazer uma ponte legal entre elas, as minhas parceiras de time, entre a comissão técnica, porque eles também têm as necessidades deles. E às vezes a gente está lá treinando muito e fala... será que ele não vai dar uma folguinha? Não dá para todo mundo chegar e pedir uma folga. Então, elas conseguem chegar em mim e falar, conversa com ele. Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. Então, a gente vai dosando, assim. Eu jogo futebol, então eu vou usar ele do ponto de vista, lógico, de cascudo amador como referência. Eu falo muito pela minha natureza normal da profissão. Jogando bola, isso acaba se repetindo. Mas eu já percebi que tem gente que gosta que fale com ele, colegas do campo. E tem gente que não, que o cara não consegue ouvir, mesmo que seja uma orientação. Capitão tem que levar em conta essas coisas também? Eu acho que não... Ou isso é do time, não é? Não? Eu acho que isso vai acontecendo meio natural, assim. Como você mesmo falou, você já sabe que tem alguns que funcionam com brigando, que tem uns que você não pode falar nada. Então isso, a gente vai convivendo, como a gente convive muito, praticamente o dia inteiro, você vai vendo, a menina gosta mais disso, não gosta daquilo. E às vezes para dar um toque, olha, não precisa pegar tão pesado com ela, não funciona. A gente acaba virando muito um ajudante do outro, porque... quando você pega o jogo num todo, não é só o sobe e bate na bola. Tem várias outras coisas que envolvem o jogo. E isso, para mim, é fundamental. Você, às vezes, tem uma jogadora que ela precisa ser empurrada. Assim como você tem jogadora que, se você empurrar, ela vai se perder. Então, saber dosar, a gente vai aprendendo. Além das ciências todas que envolvem isso, eu colocar mais uma questão aqui, não é para pôr na fogueira, não. Eu acabei fazendo como jornalista, cobrindo o plantão, à noite, dia do jornal, do jogo de Bauru com o Fluminense. E vocês estavam muito bem. De repente o time não deu certo mais, não dava nada certo e perderam o jogo por 3-2. 3-2 é um placar emblemático, quem está ganhando de 2-0, né? Parece que está arrasando. Aliás, nos outros esportes também acontecem coisas parecidas. Dá para tentar comentar o que acontece num jogo desse? Eu estou me referindo ao jogo Bauru-Fluminense, sim, mas enfim, cada história é uma. Eu acho que isso é uma coisa que a gente se cobra muito. Você sai de um jogo onde você está ganhando de 2-0 e você toma uma virada e perde esse jogo, se para você é chocante, para a gente é muito mais. A gente fica, eu pelo menos deito lá e fico, o que a gente poderia ter feito diferente? Aquela bola assim. Dentro do esporte, a gente fala que às vezes você vê que a chave virou, que deu... o outro time não achava que dava para ganhar. Mas por uma situação ele falou, opa, dá para ganhar. E aquele que estava bem, que era no nosso caso, a gente estava jogando bem, falou, nossa, peraí, esse time cresceu. Eu não sei te identificar que momento que é esse, quando que ele acontece, por que ele acontece, como que se evita ele. Mas eu acho que é uma grande dificuldade que os times femininos têm. É você estar ganhando e você conseguir segurar esse placar independente da reação que o adversário te proponha. Então a gente vem trabalhando. E a gente sofre muito com isso. Você às vezes está ganhando um set de 20-15, olha o placar 20-20. E a gente fala, como assim 20-20? Como encostou? Força mental tem sentido, por mais que a psicologia esteja ajudando em alta performance. Hoje os times, a gente sabe, se conhecem muito as características. Você veio nova aqui, mas certamente na quarta, quinta rodada já sabiam os seus principais movimentos, tem uma série de ranking, enfim, que te identificam. Agora tem um fator pessoa nessa história. Existem estatísticas que te deixam, a gente fala que esmigalha o jogo, que deixa o jogo todo detalhadinho. O que você precisa saber? Eu quero saber o que a menina faz,
quando ela recebe o passe, vai estar lá detalhadinho. Então hoje o jogo é fácil de ler para todo mundo tem acesso. Mas você conseguir fazer aquilo que você viu e conseguir entender que o adversário também vai te anular naquilo que você faz bem, é onde eu acho que entra essa força mental. Não tem receita de bolo e os psicólogos que estiverem nos vendo com certeza vão saber disso. Existem pessoas que vão super bem e que não fazem nada. Simplesmente acorda, põe a roupa e vai pro jogo. Entendi. Eu não sou esse tipo de pessoa, eu sou uma pessoa que me preparo, eu vejo vídeo, eu converso em casa, tenho uma coisa de confiança em nós, a todos os atletas em todos os esportes. A confiança é um fator determinante. Para um atleta que às vezes é muito bem e está vivendo um momento ruim, ele não deixou de ser bom, mas ele não tem segurança mais naquilo que ele está fazendo. Então ali é onde a comissão técnica entra, dá uma observada, onde a gente mesmo vê a menina tá meio para baixo, dá uma empurrada. O problema é quando essa insegurança bate no time inteiro. E que você olha para o lado e fala, tá todo mundo na mesma. Fala, é um time bom, tá lá, tá bem treinado. Exatamente. E o jogo apesar de ser um jogo longo, um jogo de 3-2, normalmente são 2 horas, 2 horas e 20, mais ou menos, é um momento de 1 minuto que fez tudo mudar. Sabe aquela coisa que a gente brinca assim, tô de carro dirigindo, nossa, vou virar para cá, pum, virei e bati, nossa, por que eu não fui reto? Então, é aquele 1 segundo que você tomou uma decisão errada, porque pra gente toque, manchete, ataque, bloqueio é cotidiano, claro. É rotina. Às vezes é um bloqueio que você falou, nossa, vim pra cá, a menina tacou pro outro lado, aí ela achou que ela pode rodar todas, a confiança dela que estava lá embaixo foi lá para cima, a nossa que estava lá em cima já começa a cambalear, e aí você vê um 7 indo, tá, não, vamos ganhar o próximo, aí você vê mais um indo. Então é um jogo, o esporte em si, de uma maneira geral, é um vai e vem emocional muito grande. É difícil você conseguir manter 2 horas e meia no seu estado máximo de confiança, de eu sou muito boa, eu consigo fazer isso muito bem, o tempo inteiro lá em cima, porque você vai tendo altos e baixos dentro do jogo, natural. Então tem sentido imaginar que uma tentativa de leitura emocional, tal, e visual do jogo, de por isso que alguns técnicos e mesmo jogadores conseguem sacar fatores nesse meio dessa vai e vem, desse altos e baixos, e virar uma questão em segundos. Aquelas questões dos tempos, lógico, não são por acaso, são estratégias. Sim. O tempo é para, às vezes, a gente fala que tem tempos que são para corrigir o time, taticamente, e tempo que é só para respirar. Porque às vezes o seu time só precisa sentar e falar, não, pera, não tá tudo errado. Porque chega uma hora que você tá ganhando, o time encostou, você já acha que tá fazendo tudo errado. Sim. E às vezes você não tá fazendo errado, o outro time reagiu. Então é ali que entra todo o trabalho, porque quem vê de fora, e isso é uma diferença muito grande, quem assiste o jogo de fora tem todas as soluções. Lógico. O torcedor tem todas as soluções, eu tô fora do time, eu tenho todas as soluções. Só que lá dentro isso é muito rápido. Essa mudança ela é muito rápida, então a comissão técnica consegue enxergar melhor do que a gente dentro da quadra para poder parar o jogo e às vezes puxar uma ou outra e falar, calma, não tá tudo errado. Você não tá tão perdida como você sente que você tá. E naturalmente você usando o corpo e mente em alta escala o tempo inteiro, isso gera um desgaste emocional numa partida gigantesca. Eu gosto muito do exemplo do tênis, que é um esporte individual, eu falo que é um esporte sozinho, né? Porque o tenista, o técnico dele não tá na quadra, o jogo é super longo, é cansativo, é muito físico, e ele vai tendo altos e baixos dentro do jogo. E alguns livros que eu li de tenistas, todos falavam assim, você conseguir se tirar de uma situação ruim dentro do jogo e voltar a fazer aquilo que você combinou com a sua cabeça antes do jogo, é o que diferencia um Roger Federer de um tenista comum. É o cara que consegue entender a hora que ele tá no buraco e o que ele faz para sair é o que faz ele diferente. Eu acho que é a busca de todos os atletas, é isso. A gente treina muito, a gente faz muita parte física, faz muita parte técnica, mas essa parte mental, ela, com certeza, tendo uma assessoria, fica mais fácil. Mas você também precisa se buscar, às vezes, sabe? Se tirar do buraco. E aí não tem sentido para vocês, a gente está falando de psicologia aqui, Sim. mas de tanto bater papo sobre questões comportamentais do dia a dia, que a base que tu teve lá em Farroupilha, a relação em casa com a família, os sistemas emocionais de segurança que estão na tua cabeça, de alguma forma isso vai formar alguma estrutura para você? Eu acho que isso é fundamental. Eu sempre falo que família é a sua estrutura de vida, não é só
são as pessoas que eu amo que vão estar lá sempre. É tudo, eu tenho segurança que ganhando, jogando bem, jogando mal, perdendo, sendo criticada, não sendo criticada, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu marido vão estar todos lá. Pra mim, não é a Angélica atleta que entra em casa, é a Angélica filha, esposa, irmã. Então, você ter uma estrutura familiar, você ter seus amigos que entendam que quando você faz uma partida ruim, você não quis fazer uma partida ruim. Ninguém entra num jogo, numa competição e fala assim, agora eu vou jogar mal. A gente não consegue fazer isso. Entendi. Porque você treina isso. Claro. Então, quando você tem essa estrutura, isso te dá um aporte para você falar assim, não tá tudo errado, eu fiz 2 partidas seguidas ruins, mas eu posso melhorar isso. E às vezes são essas pessoas que te falam assim, você já tentou fazer aquilo diferente? Você, opa, essa pessoa ela não fala para me prejudicar em momento nenhum. Meu pai, minha mãe, minha irmã, meu esposo, as pessoas que são ligadas a mim são torcedores. São torcedores, mas são minha mãe brinca muito assim. Ela briga, eu errei um saque, ela, Angélica, não pode errar o saque, não. Mas não muda nela o que ela pensa sobre o que eu jogo. Então, você ter essa segurança em casa é completamente fundamental, acho que para tudo, não só para o esporte. Ajudar quem não conhece nada de vôlei. Central faz o quê? Central é responsável principalmente pelo bloqueio, a jogadora fica no meio da quadra na rede. Pelo bloqueio, faz a parte do ataque, a gente quase não defende, que é onde entra a líbero, a menina que veste a camisa diferente, que faz a nossa parte no fundo, que seria defender, passar. A gente jogava com a Brenda, que é uma líbero fantástica, fora de série, e ela levantava muito bem, então a função dela era o que a gente faria se estivesse no fundo. Entendi. E quando você está no fundo, se você é central, então? É como se eu saco e saio, né? Saco, faço a primeira defesa, quando roda, ela entra e faz todas as minhas posições do fundo e as da outra central que estão na rede quando eu estou fora. Entendi. Oposta? Oposta joga, a gente fala que é a entrada da rede, né? Que é a ponta da rede. A oposta joga ao lado da levantadora e também é responsável principalmente pelo ataque. Normalmente, ano passado, para um comparativo, era a Bruna. Sim. Que era uma responsável direta pelo ataque da equipe, que a gente fala que recebe as piores bolas, que recebe as bolas mais complicadas, porque a central depende da qualidade do passe para poder atacar. E a ponteira, que normalmente é a jogadora que dá o volume para o time, que na sua grande maioria é uma excelente defensora, e também o ataque, na verdade, é para todo mundo, tirando a levantadora e a líbero. Mas a gente tem uma levantadora que é muito atacante também, que é a Juma, que põe muita bola de segunda. A gente conversou com ela. Se torna mais uma atacante na rede. Muito legal. E o fato de você ter uma função entre as funções específica, mais específica, que é a questão do bloqueio, faz com que você tenha que treinar mais esse fundamento ou não é assim que funciona? Para mim, o bloqueio é um dos fundamentos mais difíceis junto com o passe. Um passe porque você não depende só de você. A bola vem, o saque da menina, tem N fatores. E é, para mim, o fundamento mais psicológico de todos. Porque quando a jogadora está bem, ela pode não saber passar, mas ela vai passar bem. E quando ela está mal, ela pode ser a melhor passadora. O passe dela determina o estado emocional dela dentro do jogo. E o bloqueio já é muita leitura. Claro que é uma combinação de velocidade, você ter uma menina que bloqueia bem para te segurar na base, vários outros fatores, entrada de mão, mas para mim o maior é a leitura. A menina tem várias opções de ataque quando ela está armada, para onde ela vai, como ela bate, e muitas vezes o que o time combinou? Às vezes a gente combinou uma marcação e ela atacou para outra. O combinado é esse, a gente não muda a estratégia de acordo com o que ela faz a cada momento, a gente entra com uma estratégia. E vai mudando conforme o jogo pede. Nesse período, vocês iniciam treinamentos específicos, eu estava vendo lá dessa semana, academia de manhã, uma turma tem à tarde, bola outra, vai alternando. É um início de um roteiro para chegar lá numa determinada fase e o atleta está respondendo com o melhor dele. A gente brinca que essa fase é a gordurinha. Porque nesse momento a gente pode pegar mais pesado na academia, porque não tem jogo, a academia não vai te prender, né? Aquela coisa meio, tô meio duro, meio travadona. Então, você consegue malhar mais pesado, você consegue ganhar uma base muscular que te leve... A gente teve pouquíssimas lesões ano passado e nenhuma lesão foi por erro de preparação física ou erro na quadra. Foram acidentes, lesões que acontecem do jogo, a gente brinca, né? Do jogo. Sim. E é uma fase que você consegue trabalhar mais detalhado parte técnica, gesto técnico, a manchete, o toque, com um pouco mais de carinho. Não que depois você não trabalhe, mas aí começa a entrar jogo,
viagem, parte tática, estudar o adversário, o que ele faz, o que ele não faz. Então isso fica um pouco de lado. Okay. Esse é o momento que a gente usa para ganhar isso, para ganhar essa base. Tem sentido, então, pensando no leigo, por exemplo, tem muita gente que joga em clube aqui, homens e mulheres, enfim, tem seus times, se eles sabem do calendário deles lá, mesmo que seja futebolzinho, amador de várzea, o vôlei do clube, das equipes, vai disputar o campeonatinho de maio a julho, olha, essa preparação lá de janeiro, fevereiro, também seria adequada para eles. Eu acho que é fundamental porque você consegue diminuir uma possibilidade de uma lesão, porque a pessoa... Por exemplo, você está de férias, que nem eu estava de férias, 2 meses e meio. Eu não posso chegar e treinar igual eu estava treinando quando acabou a Superliga. E é gradativo. Porque meu corpo não vai aguentar, eu vou machucar. Então, você vai crescendo gradativamente. O atleta de final de semana, que brinca, joga um futebolzinho, mas joga um campeonato, se ele faz essa preparação gradativa, ele joga o campeonato inteiro sem ter uma lesão muscular, tal. Às vezes pode ter uma fatalidade, alguém pisou no pé e torceu o tornozelo. Mas não tem lesões causadas por erro de preparação. A lesão vem por acidente de jogo, né? Reduz bastante. Reduz drasticamente e você consegue corrigir. Por exemplo, a menina toca, a mão dela é mais alta para cá. Uma coisa que você consegue corrigir nessa fase. Não, desce um pouquinho mais a mão. Opa. E isso grava, né? Você vai gravando e vai ficando. Você gosta de assistir os jogos seus quando pode, enfim, os jogos da equipe, alguns especiais? Não dá tempo para isso? Não, na verdade, sim. Alguns jogos eu assisto, a gente vê muito vídeo de jogo sem som, né? A gente assiste o jogo sendo filmado de trás, que a gente consegue ver posicionamento e é sem som. Então eu aprendi a gostar de ver jogo assim, de ver jogo... O que eu quero ver do jogo? Eu quero ver o que eu estou fazendo no bloqueio. Então eu vou assistir e vou ver o que eu estou fazendo no bloqueio. Mas pegar um jogo inteiro, te confesso que 2 horas não me deixam presa na frente do computador ou da TV para assistir. Tá passando uma replay no canal. Eu coloco para assistir. Mas se não, assim, não sou muito... Não que não seja perfeccionista, mas não sou de, preciso ver, preciso saber e tal. Eu acho que a gente tem uma memória muito boa e o atleta já se critica muito. E às vezes você vendo... Você acaba achando coisas que você não precisava achar. Também tem pro lado positivo. Às vezes eu saio com uma impressão de tá tudo errado, o meu jogo foi uma porcaria, e eu assisto o jogo e falo, não, pera, não foi tão ruim assim também. É uma visão diferente. Essa escala que a gente comentou da questão da preparação aqui para depois ir desenvolvendo em gradativo para chegar no determinado nível lá em cima, serve do ponto de vista do desgaste também? Chega lá no final da temporada, tem que dar um tempo para o corpo, tem que descansar, mesmo com as paradinhas, porque senão... Eles fazem uma periodização e todos os times deveriam ter, alguns eu sei que tem, alguns eu não sei como trabalham. Essa periodização, ela é dividida em ciclos, esses ciclos em macro, micro ciclos. Então, eles conseguem dividir, por exemplo, nós estamos num momento onde, por enquanto, a gente não tem nenhuma competição marcada além da Superliga e do Campeonato Paulista. Okay. Então, nós estamos treinando, pensando em ganhar gordurinha, em melhorar condicionamento e tal. Quando entra no período competitivo, o treino muda. Muda a quantidade, muda a carga, muda a intensidade do treino, porque você vai tendo necessidades. Eu preciso aumentar a intensidade porque esse jogo é mais intenso, porque agora o campeonato é mais intenso, para que a gente faça uma curva sempre para cima, para que a gente não caia e fique andando naquela montanha-russa, né? Então, ano passado a gente conseguiu fazer isso muito bem, a gente fez a pré-temporada muito boa, jogou a Copa São Paulo, ganhou a Copa São Paulo, nós não diminuímos nosso ritmo de treino, a gente estava malhando muito pesado na época, nós não mudamos o nosso treinamento em virtude da Copa São Paulo e conseguimos ganhar, então foi muito legal para o projeto, foi o primeiro título de categoria adulta para o projeto, então foi fantástico, foi dentro de Osasco, teve toda uma história, um jogo difícil, um jogo de tie-break também, então foi muito legal para você começar o grupo, assim, quando você dá um estalo e fala, opa, esse grupo é bom, esse grupo tem potencial. E aí a gente jogou o Campeonato Paulista, jogou os abertos, no Paulista a gente não atingiu o que a gente queria, a gente acabou caindo na semifinal, o grupo deu uma caída muito mais emocional do que técnica. Entendi. Depois, porque a gente se visualizava na final e não conseguiu chegar. Reergueu o grupo, porque a Superliga já era 2 semanas depois da semifinal do Paulista. Tem que reagir. Você não dá tempo de você perder com isso. A gente brinca, a gente fica uns 2, 3 dias de luto e passa. E segue a vida. E a Superliga é um campeonato muito longo e muito desgastante. Você viaja muito, a gente treina muito no final de semana,
A gente fala que, eu brinco assim, ó, que você tem vida até a Superliga. Tá. Depois da Superliga você não tem mais vida, porque aí você treina de sábado e domingo, viaja de feriado, não tem data. Às vezes eu tenho folga na segunda-feira. Fazendo de folga na segunda-feira, ninguém tem folga na segunda-feira. Mas então é diferente a nossa rotina. A gente conseguiu terminar, e eu acredito muito nisso, no auge que a gente poderia com aquele grupo. Todo o trabalho foi feito para que a gente chegasse nas quartas de final, numa semifinal e numa final. Infelizmente nós paramos nas quartas para uma grande equipe, mas bem. Sim. Com o time sem nenhuma jogadora de fora por lesão, que é uma amostra se você está em montanha-russa. Então a gente conseguiu chegar no auge. Infelizmente não veio a vitória, mas o trabalho que foi feito foi muito legal. Você vê o time crescendo, melhorando fisicamente, melhorando tecnicamente, entendendo cada vez mais o jogo, porque os técnicos são diferentes e o Marcos pensa de uma forma, o Fabiano, que tinha ficado com a gente até a semifinal do Paulista, das quartas do Paulista, na verdade, pensava de outra forma. Então você vai se adaptando e aí as coisas vão mudando, você vai entendendo o trabalho. Então o grupo chegou no seu auge nas quartas de final. Infelizmente não veio a vitória, mas se a gente tivesse continuado, tenho certeza que faríamos grandes jogos contra o Rio de Janeiro na semifinal e quem sabe no final. Uma opinião para atleta, mas para a consumidora, cidadã de vôlei do dia a dia também. A gente tem, tanto no feminino como no masculino, gerações repetidas de tempos em tempos, felizmente, no topo. Enfim, o próprio histórico do vôlei, de José Roberto Guimarães e Bernardinho, mostram esse histórico. E, em especial no masculino, fazendo uma ponte para a nova geração de um ciclo que se completou. O fato do time do Renan estar jogando bem dentro das condições dele, para você como atleta, não é surpresa, porque a gente já tinha uma geração que conseguiu se manter ao longo do tempo? Com certeza, foi feita uma renovação gradativa de muito tempo. Então, o grupo que chegou à medalha olímpica, fantástico, mas alguns jogadores iam ter que ficar pelo caminho. E esse grupo que hoje está nas mãos do Renan foi trabalhado pelo Bernardinho e você olhar, mudaram-se poucos jogadores, entraram alguns jogadores, mas a base do time permanece. Então são jogadores que já estão acostumados a jogar juntos, que já se conhecem, que já passaram por dificuldades e saíram delas junto. Então isso fortalece muito o grupo. Essa renovação não dá para ser feita drasticamente. Você tira um time e entra com outro. É muito difícil. Claro. Você começar do zero e ter o mesmo sucesso que você teve nas Ainda outras mais gerações. em alta performance. Exatamente. Pensando que você joga contra as melhores seleções do mundo e que o Brasil é uma referência. Então todo mundo quer jogar bem contra o Brasil. Todo mundo quer ganhar do Brasil. Atleta toma suplemento, alimentação, tem alguma coisa muito específica? Não é de cada um, eu digo, a preparação em si, sempre vem um cara, não, isso aqui vocês têm que repor, enfim, isso é de atleta para atleta. A gente tem, a grande maioria tem acompanhamento nutricional, que dá dependendo da fase que você tá, por exemplo, essa é uma fase onde todo mundo volta um pouquinho mais pesadinha das férias, tal, aí precisa dar uma emagrecida, então ela entra com uma dieta um pouco mais forte, assim, para emagrecer. Algumas meninas têm uma necessidade suplementar, algumas não. Eu, particularmente, não vejo diferença em mim. Tá. Sei que ajuda, já tomei, tomo. Se a nutricionista fala, não, quero que você toma para recuperar, mas não acho que é isso que determina você treina mais, treina menos. Tem meninas que têm muita dificuldade de ganhar massa muscular e que o suplemento dá uma ajuda. Tem menina que cansa muito rápido, então o suplemento também. Mas uma alimentação saudável, acho que não é só para atleta, tem que ser para todo mundo, porque a gente viva muitos anos. Você tem alguma questão da tradição gaúcha que você carrega em você? Algum hábito, enfim, questão cultural, alimentação? Eu gosto muito de churrasco, mas eu e o Brasil inteiro, né? Conheço pouquíssimas pessoas que não gostam. Eu não tomo chimarrão, apesar de minha mãe tomar muito, e ter colegas gaúchas no time que tomam, mas talvez uma das coisas que eu tenho mais fortes do Rio Grande do Sul seja essa coisa assim, de defender até o último instante aquilo que eu acredito. Então, isso é uma coisa que eu acho que é muito do povo gaúcho, de honrar a tradição, de ser firme no que decide. Eu acho que isso vem muito dessa questão cultural. Tá, essa altura tendo passado por Uberlândia, São Paulo, Osasco, Brasília, Bauru passou por Osasco, né? Passou. Também. Campinas, o interior é muito diferente de outros universos? Eu acho que o interior e a capital, eles têm suas vantagens e suas desvantagens.
Minha casa hoje, minha residência fixa é em Uberlândia, uma cidade de 800 mil habitantes, então é uma cidade grande, Sim. que tem tudo que eu preciso, mas eu gosto muito, por exemplo, do tamanho que é Bauru, que me agrega em tudo, que me dá tudo que eu preciso. Farroupilha é uma cidade super pequena assim, 80 mil habitantes, mas que eu também amo passar uns dias lá. Eu acho que a gente vira cidadão do mundo e que a gente se adapta muito rápido às situações. Eu adorava Brasília, mas Brasília era tudo muito longe. É muito longe. Então qualquer coisa que você fosse fazer, você precisava de carro, tá longe e tal. Então nesse ponto eu não sinto falta. Eu joguei no SESI, eu morava perto do SESI, então era tranquilo. Mas se você for morar em São Paulo para jogar do outro lado da cidade, não sei se eu iria gostar. Acho muito bom o meu treino ser 8h30 e eu acordar 7 horas e sair da minha casa 8 horas, chegar em 15 minutos nos lugares como é aqui, como é em Uberlândia também. Eu gosto dessa vantagem de não ter estresse de trânsito, de preocupação nisso. E a família fica lá, o marido fica lá, você tem um contato então com o tempo reduzido, para as pessoas entenderem que eu sabia que a jornada de atleta não é fácil, mas com essas acomodações tem mais sacrifícios. Eu sou casada há 3 anos, meu marido é mineiro, ele é de Patos de Minas, mas ele mora já há 15 anos em Uberlândia, então minha casa e dele é lá. Não por questões de até porque a gente troca muito de time, é muito difícil você acompanhar a carreira de um atleta sem ser um atleta. Sim. Porque você acaba não tendo uma estabilidade financeira, você acaba não podendo crescer dentro da empresa. Então, meu marido ficou em Uberlândia, que não é absurdamente longe daqui, dá umas 5 horas mais ou menos de carro até lá. A gente se vê de tempos em tempos, quando a gente consegue... Porque ele também trabalha com esporte, então ele tem, no final de semana, às vezes ele tem campeonato, também não consegue. E fica minha mãe, então eu fico dividida, minha mãe no sul, eu fico dividida. Às vezes eu passo uns diazinhos lá, daí a folga a gente disputa. Minha irmã fala, você só vai para Uberlândia, vem passar uns dias aqui com a gente. Daí eu vou para lá. E a gente fica dividindo os corações. Correndo o mundo. Angélica, muito obrigado por você ter vindo bater papo com a gente aqui. Aliás, nessa corrida, acabou de sair do treino, veio para cá, fez, já tá, tem atividade de novo, né? Temos agora um treino 4 horas. Tá, e boa sorte na temporada, o time, enfim, rendeu, tem modificações naturais ao longo do curso, os atletas são disputados de forma natural por elite do vôlei nacional, isso é muito bom, então chega um, sai outro e que a equipe tenha sorte, sobretudo, na sua jornada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Eu queria agradecer a cidade de Bauru, a torcida de Bauru por ter acolhido o time tão bem. Espero que a gente possa fazer uma ótima temporada, uma temporada com muitas vitórias, com muitas alegrias e que seja um ano inesquecível para toda a cidade. Legal. Se for jogo na panela, compareça, não deixa de assistir, pelo amor de Deus.